capítulo de número 22 e o verso de número 1. Nós vamos ler alguns versos. Enquanto você vai pagiando a sua Bíblia, procurando, eu quero manifestar a minha alegria e a minha gratidão a Deus, pois mais uma vez Ele me deu a oportunidade e a dádiva de ministrar a sua preciosa palavra, porque ministrar a palavra de Deus não é apenas uma oportunidade, mas é também uma dádiva, e por isso eu me alegro por essa oportunidade, vai privilégio que Deus me deu esta noite, mesmo na sua ausência, estava ministrando. Eu quero agradecer também ao nosso pastor Leonardo Menezes, por nos confiar essa tribuna, mais uma vez, a ministrar as Sagradas Escrituras para um povo que, além de amado e amável, é um povo muito inteligente também, e é uma responsabilidade sempre subir a essa tribuna para ministrar a palavra, mas mesmo sendo uma responsabilidade, para mim é motivo de muita alegria, porque mesmo sendo novo, indo em poucos lugares, eu sempre digo que o lugar que eu mais amo e mais gosto de pregar é na minha casa, é para o meu povo. Amém? Você encontrou Gênesis capítulo de número 22? Amém. Assim diz a minha tradução. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho, e cortou lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Verso de número 8. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. Observe que no verso 8, dependendo da sua tradução, o texto diz: Deus preparará para si o cordeiro. Ele preparará para si o cordeiro. Ele preparará para si o cordeiro. Verso de número 13. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro. Detrás dele um carneiro, preso pelos chifres, em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. Antes de você tomar o seu assento, você vai olhar para a pessoa mais bonita que está próxima de você e vai dizer para ela assim, ó: se você não entender nada, permaneça do jeito que você está. Mas se você entender, glorifique a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero também manifestar a minha alegria e gratidão pela vida dos obreiros que estão à minha retaguarda, que sei que sempre que assumo essa tribuna posso contar com a oração deles e também pelo carinho e oração de toda a igreja. Queridos, olhe para cá. O texto que esta noite nós tomamos por base, um texto muito conhecido, muito familiar àqueles que conhecem ou têm um relacionamento com as Escrituras, com o Evangelho, com o cristianismo, a história de Abraão, a história do seu filho Isaque e do momento e do dia em que Deus resolveu provar Abraão. Nós tomamos por base o capítulo de número 22, mas o capítulo de número 22 do Gênesis, para que nós possamos entender ele, nós precisamos retornar a alguns capítulos, visto que Gênesis, no seu original, a palavra ali é no princípio, justamente por se tratar do início e do princípio de todas as coisas. Dentro de alguns estudiosos e historiadores, eles não creem que Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito, até porque Gênesis, como todo o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Então, dentro da sua cronologia e tempo datado, acredita-se que Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito, porque acredita-se que Jó foi contemporâneo do mesmo tempo, período e época que Abraão, homem este que nós lemos e tomamos por base esta noite. Mas o primeiro livro a ser inserido no cânon bíblico é o livro de Gênesis, por justamente se tratar do início de todas as coisas, da terra, dos animais, da relva, do mar,
dos animais aquáticos, dos animais selvagens e do início da história da humanidade. E nós chegamos nesse homem chamado então Abrão. E se nós observarmos para entender o capítulo de número 22, nós precisamos voltar a alguns capítulos, porque no capítulo de número 15, Deus fala a Abraão e faz a ele uma promessa, fala a ele sobre a sua semente, sobre a sua descendência. E no capítulo 16, tentando dar um jeito na promessa, Ismael nasce. Só que Ismael não é fruto da promessa que Deus fez, porque Ismael é filho de Abraão com Agar, que é serva de Sarai, é serva da esposa de Abraão. Mas não é isso que Deus prometeu ao seu filho, não é isso que Deus prometeu àquele homem que andava com ele, ao pai de nações, pai de multidões, pai da fé. Não é isso que Deus prometeu ao seu filho. Eles tentando dar um jeito porque estavam avançados em idade, Abraão então toma a serva de Sarai e tem um filho com ela. Ele tem um filho com Sarai chamado Ismael. Ele nasce no capítulo 16, quando Abraão tinha 86 anos. Só que no capítulo 17, Deus visita novamente, fazendo promessas a Abraão, mudando o seu nome de Abrão para Abraão, mudando o nome de Sarai para Sara, e fazendo promessas a Abraão. Ele diz que dará a Abraão um filho e que o nome dele seria Isaque, e diz que o filho teria que ser com Sara, teria que ser com a sua esposa, teria que ser com aquela com que ele se casou. E ele ri dentro de si e diz: como que eu, um homem de 100 anos, e Sara com 90 anos daria à luz a um filho? Neste capítulo de número 17, se nós observarmos o início dele, Abraão tem 99 anos, mas ele está fazendo as contas, observando o costume das mulheres, contando o tempo de gestação. Ele está dizendo: eu tenho 99, até Sara engravidar e gerar, eu já vou ter 100, ela já vai ter 90, não tem como, não tem possibilidade. Só que Abraão está olhando no seu campo, na sua visão. Só que para Deus, ele não olha de acordo com a nossa ótica, para Deus ele não olha segundo a nossa visão, porque a palavra que ele liberou do céu já está decretada. Para Deus não há impossível, para Deus não há nada que ele não possa fazer, e ele diz que vai se cumprir e vai ser no ano seguinte. No ano seguinte, então, se a gente observar no capítulo 21, Isaque nasce, se cumprindo a palavra que Deus tinha dito. E a Bíblia diz no capítulo 21 que foi do tempo determinado que Isaque nasceu. Isaque nasceu no tempo determinado. Se nós observarmos no original, a palavra ali, ou o verso dizendo que foi no tempo determinado, significa local, hora e data marcada. O que o texto está tentando nos dizer é que Abraão estava olhando para a sua ótica, para o seu tempo, e pensando: para mim é tarde demais, para mim não tem mais jeito, eu não consigo mais. Mas a promessa que Deus fez tem dia, tem hora e tem data para se cumprir. A promessa que Deus fez tem dia, tem data, tem hora e tem local para se cumprir. Aquilo que Deus prometeu a você e você está pensando: já passou, não dá mais, não consigo mais, Deus está dizendo: ainda está em tempo, quem prometeu foi eu, no tempo certo vai se cumprir. Aleluia. Então Isaque nasce. Ele é no 8º dia circuncidado, dado o seu nome, e ele é desmamado, o tempo passa, ele é uma criança, até que Sara observa que Ismael, o outro filho de Abraão, com a sua serva, está zombando do seu filho Isaque, está fazendo piadas com o menino. Então Ismael aqui, se nós fizermos uma conta básica, tem entre 14 a 15 anos, e Isaque é pequeno. Ela não gosta do que vê, não gosta do que observa, e manda Abraão despedir a serva com o menino. Manda embora, não quero saber, vai para outro lugar, porque ele não será herdeiro, ele não crescerá junto com Isaque. Abraão fica com o coração pesado, preocupado, mas ouve a voz dela e também a do Senhor, que disse que boa coisa era essa que ele fizesse. Então ele levanta cedo e prepara odre, prepara água, prepara tudo aquilo para que ela pudesse ir despedir ela e o menino. Só que nesta caminhada o recurso humano acaba.
no meio da caminhada, do deserto, no lugar que eles estão, o recurso humano, aquilo que foi Abraão que proveu, acabou. E ela era a responsável por aquilo, pela provisão do menino. E ela está olhando, observando que acabou, que vão morrer de fome, vão morrer de sede. Ela se desespera, coloca o menino embaixo de um arbusto, ela toma distância e se preocupa. Ela toma distância e chora. O texto diz, no capítulo de número 21, que ela ergueu a voz e chorou. Ela ergueu a voz e chorou, o capítulo 21 e o verso 16. Só que o texto diz que ela ergueu a voz e chorou. E aí no verso de número 17, diz que Deus ouviu a voz do menino. Não diz que Deus ouviu a voz de Agar, mas o texto diz que Deus ouviu a voz do menino e respondeu a Agar. Agar chora, levanta a voz em oração. Deus ouve a voz do menino, mas responde a ela. Por que, pregador? Porque o menino tem 14, entre 15 anos de idade. Já tem maturidade o suficiente para entender o que é necessidade. Já tem maturidade o suficiente para entender quando alguma coisa falta. Eu me lembro que mesmo pequeno, às vezes na nossa simplicidade, porque quem vê hoje não imagina que a gente tem história, mas muitas das vezes a minha janta era arroz com massa de tomate e só eu comia porque faltava alimento para minha mãe. Meu pai, voltando do trabalho, dizia que comeu fora, mas não tinha comido, só tinha alimento para mim. E às vezes a nossa casa era repartida por alguns cômodos, mas ligada por apenas um corredor, e eu passava de um quarto a outro, sala e outra, e ouvia os meus pais chorando no banho, ouvia os meus pais chorando em oração. Eu não podia fazer nada, mas já tinha noção do que estava acontecendo. Aqui é a mesma coisa do menino. Ele já tem idade e maturidade suficiente para entender o que está acontecendo. Ele está pensando, eu não posso fazer nada, não posso resolver, mas na casa de Abraão, na casa de meu pai, eu conheci um Deus que pode fazer. Na casa do meu pai, eu conheci um Deus que responde. Então quando a mulher se afasta, chora, levanta sua voz em oração, o menino começa a orar. Enquanto ele começa a orar, Deus ouve a voz do menino, e a palavra de Deus é, eu não respondo através do desespero, eu respondo através do joelho. Não é o desespero que vai trazer a sua resposta, é o joelho no chão, a boca no pó, porque Deus vê, observa o desespero. Deus até vê a aflição, mas ver e responder são coisas diferentes. Ele até está vendo, está completando, mas para ele responder é no joelho, para ele responder é na oração, porque Deus vê a aflição, mas quando você dobra os seus joelhos, ele traz a resposta. Quando você dobra os seus joelhos, ele traz a provisão. E eu vim aqui para te dizer esta noite, independente do momento, independente daquilo que você está passando, independente da aflição, da falta, da dificuldade, não se desespere. Dobre os seus joelhos, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto. Ele ouve a oração do menino e responde a ela, porque ela era responsável pelo menino. E aí então Deus provê e mostra a eles água. Esse é o acontecido do verso 21. E aí nós chegamos no capítulo de número 22, que começa, e depois dessas coisas, nós já entendemos o contexto, já entendemos o que está acontecendo. O filho já se separou, agora só tem Abraão, Sara e Isaac. É depois dessas coisas, olhe para cá. Então Deus resolve provar o homem de muita fé. Deus resolve provar o homem que andava com ele e pede a ele o seu único filho. Por ser um texto conhecido, às vezes nós não nos damos conta da profundidade, mas existe aos olhos humanos muitos erros aqui. Primeiro, Deus fez uma promessa dizendo que ele seria pai de multidões e seria através de Isaac. Segundo, Deus não é Deus de assassinato. Deus não é Deus que receberia um sacrifício como esse. Então, como isso poderia acontecer? Como isso seria cabível na mente humana? Não poderia ser aceitável uma coisa dessa. Só que o mais lindo é que quando Deus resolve falar com Abraão, ele pede o seu filho. E pedindo o seu filho, mesmo tendo N motivos para ele não cumprir, ou pelo menos para questionar, ele não questiona, ele não indaga a Deus.
Alguns estudiosos, teólogos afirmam que quando o texto diz que ele levantou-se cedo, é porque a revelação e a palavra de Deus foi pela noite. Ele não apenas não indaga, como ele tem pressa para executar o que Deus mandou. Ele tem pressa para fazer aquilo que Deus ordenou, mesmo com o seu coração ferido, porque era o seu único filho, era o filho da promessa e Deus pediu para ele. O coração está machucado, está quebrado, mas ele tem pressa em cumprir a voz de Deus, ele tem pressa em fazer aquilo que Deus mandou, ele tem pressa para sacrificar ao Senhor o seu único filho, ele tem pressa em ir aonde Deus mandou, e é por isso que ele levanta cedo, porque Abraão conhece a Deus, e ele vai sacrificar, mesmo sem ter certeza da provisão. Ele está indo sem ter certeza se Deus vai prover mesmo um cordeiro, ou se o seu filho vai morrer de fato. Ele não sabe se o seu filho vai morrer, ou se de repente no caminho ele vai aparecer um cordeiro ali, mas ele executa a voz de Deus, executa a promessa, mesmo sem ter certeza da provisão. É aquele momento da sua vida que você vai ao culto e a situação está tão difícil que você olha e diz: do jeito que está, não vai ter como ficar. Num dito popular, não tem como ficar no 10-10, não tem como ficar no 0-0. Ou Deus responde agora, ou Deus faz o milagre agora, ou vai piorar. Do jeito que está, não tem como ficar. Ou Deus responde, ou Deus faz o milagre, ou Deus provê, ou as coisas vão ir por água abaixo. Ou Deus responde, fala alguma coisa, provê, dá um milagre, ou as coisas pioram, a crise se instaura. Mas mesmo assim, mesmo desse jeito você veio ao culto, mesmo desse jeito você veio sacrificar, mesmo desse jeito você veio obedecer a voz de Deus. E a palavra que Ele tem para o seu coração esta noite é: pela sua obediência, pelo seu coração em sacrificar, em cultuar, eu vou prover. Não sei se alguém entendeu, mas Ele está dizendo: o milagre vai chegar, a provisão vai chegar, não vai piorar, não vai ficar do jeito que está, porque eu sou o provedor e vou abençoar você. Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo Poderoso, nós te adoramos, Senhor. Abraão levanta cedo para sacrificar. E ele se prepara para ir para o sacrifício. Porque sacrifício no Antigo Testamento, além de ser uma maneira de remissão dos pecados, também é culto na terra. E Abraão, mesmo com o coração quebrado de ter que sacrificar o seu filho, sem saber se Deus vai prover um milagre ou um cordeiro, ele vai, mas não vai de qualquer maneira. Ele vai, mas não vai de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele preparou o seu jumento e chamou 2 moços. Só que ele prepara a lenha. Ele prepara a lenha para levar para o culto. Ele prepara a lenha para queimar no holocausto. Eu não sei se você entendeu, mas sacrifício é culto. Ele não vai para o culto de qualquer jeito. Ele prepara a lenha para queimar no culto. Ele vai ao sacrifício, vai ao holocausto. Mas Abraão não está indo. Eu vou fazer a voz de Deus. Vou ver se eu encontro lenha no caminho. Vou ver se eu encontro lenha por lá. Eu vou então colocar um hino só no carro para quando eu estiver no caminho da igreja. No caminho da igreja eu faço uma oração. Quando eu chegar lá eu oro um pouquinho e já tá bom. Mas não, Abraão não é no caminho, não é quando chegar. Ele levanta cedo para preparar a lenha. Ele acordou cedo para preparar a lenha. Abraão já levanta cantando. Abraão já levanta orando. Já levanta falando com Deus. Aqui tem Abraão que eu sei. Ele já levanta adorando, já levanta orando, cantando e pensando: eu vou pro holocausto, eu vou pro culto. Não sei se Deus vai prover, mas estou indo adorar. E estou me preparando antes. Estou preparando a lenha para ir queimar no holocausto. Estou preparando a lenha para queimar no culto. Estou preparando a lenha para ir adorar. Estou preparando a lenha. Não sei se você entendeu, mas desde o momento que você passou por aquela porta, o sacrifício, o holocausto começou. Quem trouxe lenha para queimar, já pode começar. Quem trouxe lenha para queimar, já pode colocar no sacrifício. Quem trouxe lenha para queimar, a hora é agora. Eu não estou te obrigando, porque a adoração é individual. Mas quem preparou lenha, pode colocar no holocausto, porque é neste momento que Ele provê, é neste momento que Ele responde, é neste momento que Ele abençoa. Deixa eu ver se tem alguém que trouxe lenha para queimar no holocausto.
casa. Lenha é preparada no caminho. Lenha não é preparada no caminho ou no lugar do holocausto, mas é preparada em casa. Ele prepara a lenha, pega o seu filho, os moços, o jumento e parte. No terceiro dia, Abraão avista o lugar que era para sacrificar. E ele então, no verso 5, deixa os seus servos e diz que ele vai sacrificar com o filho, que ele vai sacrificar com o moço e vai retornar. Por que é que ele não leva os servos? E por muito tempo eu me questionei. Porque se ele chama os servos em casa, por que os servos não podem participar do sacrifício? Porque Isaac era uma pessoa amável. Isaac era uma pessoa querida, da família, dos servos. E por mais que fosse por uma boa intenção, eles atrapalhariam o propósito. Por mais que seja com um bom coração e boas intenções, eles atrapalhariam aquilo que Deus falou diretamente com Abraão, que é sacrificar o menino. Porque se ele leva os seus moços e percebe que Abraão está querendo sacrificar Isaac, eles vão falar: Abraão ficou doido, Abraão está viajando, vai matar um menino para que não? Vamos defender ele, tira ele daqui, vamos preparar um cordeiro, mas tira ele daqui. Escute, querido, por mais que sejam boas as intenções, não deixe que nada te atrapalhe a chegar no seu propósito. Por mais que sejam boas as intenções, por mais que sejam boas as companhias, não deixe que nada te atrapalhe a chegar na onde Deus quer que você chegue. Por mais que queiram te ajudar com bom coração, com boas intenções, aquilo que Deus falou com você é para você chegar. Não permita que pessoas que não caibam no propósito estejam perto de você. Pode caminhar por um tempo, pode ombrear por um período, mas no momento do propósito é você e Deus. Naquilo que Deus falou é você e Ele. Não deixe que nada te atrapalhe de chegar no propósito. Ele vai então e sobe ao monte com o rapaz. Ele sobe ao monte e caminha com o seu filho. E o verso 6 é lindo, porque ele diz: Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, em outras traduções, um cutelo. Isso aqui é muito lindo, porque eles estão indo sacrificar. E para o sacrifício, precisa da lenha, do fogo, do cutelo e do cordeiro, daquilo que vai ser sacrificado. E a princípio, quando nós passamos os olhos nesse texto, falta alguma coisa, porque o fogo tem, o cutelo tem, a lenha tem, mas o cordeiro onde está? O cordeiro já estava ali. Por quê? E Abraão reconheceu isso, e isso aqui é lindo, e é uma lição para nós, porque o cordeiro, aquele que seria sacrificado, é Isaac, e Abraão, tendo consciência disso, não pede para ele carregar o fogo, e nem pede para ele carregar a faca, mas manda ele carregar a lenha, porque a lenha precisa ir sobre o sacrifício, a lenha precisa estar sobre o sacrifício. Só que se ele dá o sacrifício para Abraão carregar, se ele dá a lenha para Isaac carregar, sendo o sacrifício, quem coloca a lenha sobre o sacrifício carrega fogo e cutelo. Meu Deus, é uma pena que você não entendeu, mas eu vou te explicar. Quem coloca a lenha sobre o sacrifício carrega fogo e faca na mão. O cutelo ou a faca, independente do seu formato, era uma lâmina afiada, muito se assemelha também a uma espada. Quem coloca a lenha no sacrifício carrega fogo e carrega a espada. Quem coloca a lenha no
sacrifício carrega fogo e carrega espada. Ele colocou a lenha sobre aquele que seria sacrificado. Ele colocou lenha naquele que seria o culto. E quando ele coloca lenha naquele que seria o culto, ele está carregando fogo e espada, fogo e faca, fogo e a lâmina. Ele está carregando a lâmina, que pode se comparar também a uma espada. E nós bem sabemos que a espada dentro das Escrituras é a verdade, é a palavra, são as palavras de Deus, é as Escrituras. Quem coloca a lenha no sacrifício não é enganado. Quem coloca a lenha no sacrifício anda com a espada. Quem coloca a lenha no sacrifício confia na palavra. Quem coloca a lenha no sacrifício não é enganado pelas mentiras. Quem coloca a lenha no sacrifício não é enganado pelas falsas doutrinas. Quem coloca a lenha no sacrifício não acredita em profetada. Quem coloca a lenha no sacrifício não acredita nessas simpatias gospels, porque aqui tem lenha, aqui dá sacrifício, mas aqui também tem espada, aqui também tem palavra. Aqui nós não revelamos CPF, aqui tem Bíblia. Aqui não tem profetada, aqui tem Bíblia. Aqui ninguém revela nome, pai de ninguém, irmão de ninguém. Aqui tem Bíblia. Aqui ninguém revela nome de mercadinho, aqui tem Bíblia. Aqui ninguém revela nada em esquina, aqui tem Bíblia. Aqui ninguém coloca chave de casa, chave de carro dentro de azeite, aqui tem Bíblia. Aqui ninguém coloca papelzinho dentro de óleo e deixa 7 dias. Isso é simpatia, não precisamos. Aqui tem Bíblia, aqui tem Escrituras. Nós carregamos a espada. Aqui ninguém é enganado pelas falsas doutrinas. Aqui ninguém é enganado pelas mentiras que estão criando. Aqui ninguém carrega a Bíblia. Aqui ninguém é enganado pelos coaches gospels, pelos youtubers gospels. Aqui ninguém acredita nessas pessoas que entregam profetada. Aqui ninguém coloca uma calça apertadinha, camisa justinha e faz deck chair em cima do púlpito. A gente não precisa. Aqui tem Bíblia. Aqui tem Bíblia. Aqui tem Bíblia. Nós carregamos a espada. Nós carregamos a palavra. Aqui tem uma geração e um povo que coloca a lenha no sacrifício e tem Bíblia, mas não carrega só a Bíblia, também carrega fogo, Gisele. Aqui tem uma igreja que não carrega somente a palavra, mas carrega fogo. Porque se nós carregássemos apenas a letra, de nada serviria, seríamos apenas fanáticos. Mas nós não carregamos apenas as Escrituras, nós carregamos fogo. Nós carregamos fogo. Nós carregamos a presença. Aonde nós vamos, a presença nos acompanha. Irmã Janaína, aonde a senhora estiver, a presença te acompanha. Irmã Tamires, aonde você for, a presença te acompanha. Irmã Morgana, aonde você for, a presença te acompanha. Irmão Lucas, aonde você for, a presença te acompanha. Nós carregamos fogo. Nós não apenas não acreditamos na profetada, mas aqui nesse meio tem profecia. Aqui nesse meio Deus se revela através dos dons. Aqui nesse meio tem cura. Aqui no nosso meio tem fé. Aqui no nosso meio tem operação de maravilhas. O Espírito paira sobre esse lugar. A presença de Deus é real. Porque nós não carregamos apenas Bíblia, mas nós carregamos a presença. Nós somos pentecostais. Nós temos liberdade mesmo. Nós temos lugar. Porque carregamos Bíblia e carregamos fogo. Nós carregamos Bíblia e carregamos fogo. E não é só aqui dentro. Quando você sai, a presença vai com você. E a operação não é só no nosso meio. Porque aonde você sai, demônios vão ter que ser expulsos. Aonde você passa, a palavra vai com você. A presença vai com você. Talvez você não saiba, mas você está passando perto de alguém e ela está sendo curada. Talvez você está passando perto de alguém e ela está sendo liberta. Por quê? Porque você carrega a Bíblia e carrega fogo. Carrega a Bíblia e carrega fogo. Deixa eu ver quem carrega a Bíblia e fogo nesse lugar. Ele coloca a lenha sobre o menino e vão. E aí Isaac
olha e a princípio, no momento, está faltando um item do sacrifício. Ele observa e pergunta ao seu pai: Pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E como nós lemos, a palavra está: Deus preparar para si o cordeiro. Deus não prepara para si um cordeiro, mas é o cordeiro. E outra coisa, ele não diz: Deus proverá para nós um cordeiro, mas ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, porque isso aqui aponta pelo menos duas coisas. Primeiro, para Cristo, porque desde o Éden, quando o homem caiu e pecou, foi rompida essa comunhão com Deus, foi rompido o livre acesso ao Senhor, foi rompido o acesso direto com o Pai, e a humanidade não tinha o poder nem a capacidade de ligar novamente, mesmo que seja através do sacrifício. O sacrifício de bodes, touros, cordeiros, carneiros era apenas para aplacar a ira de Deus, mas não tirava. Então Deus sabe que aquilo que o homem pode fazer ainda não é o suficiente. É por isso que Ele prepara para si o cordeiro. Também não é para nós, porque mesmo assim Ele nos fez para ter comunhão com Ele. Então Ele está provendo para si, não é para nós. Quando Ele prepara o cordeiro desde a fundação do mundo, o cordeiro que é Cristo, Ele está dizendo: eu estou preparando o cordeiro para reatar a aliança, porque vocês são meus, me pertencem, são minhas criaturas, são meus filhos. Vocês não podem prover para si o cordeiro. Eu vou prover, mas não é para vocês. É porque eu quero comunhão, é porque eu quero proximidade, é porque eu quero vida com vocês. Sou eu quem vou prover o cordeiro. E segundo, eu já estou parando, quando ele diz Deus preparará para si ou proverá para si o cordeiro, dentro do contexto literal eles estão indo sacrificar, e sacrifício é culto. Então eles não preparam para si porque o culto não é para eles. Deus não prepara para eles porque o culto não é de Abraão nem de Isaac. Ele está dizendo: Deus preparará para si o cordeiro, porque o cordeiro é para ele, o sacrifício é para ele, o holocausto é para ele, o culto é para ele, a adoração é para ele, o glória a Deus é para ele, o aleluia é para ele, as mãos levantadas é para ele, o louvor é para ele, tudo aqui é para ele. Quando ele diz Deus preparará para si o cordeiro, ele está dizendo: o culto é para mim, o culto é para o Senhor, não é para nós. O culto não é para o homem, não é do jeito que eu gosto, não é da maneira que eu gosto, porque por mais que a adoração seja de individual, não é o individual que decide como vai ser a adoração. A adoração é segundo as Escrituras. Não tem como, não há possibilidade de nós decidirmos como adorar. É como Ele manda, é como Ele diz, é como Ele fala. Por quê? Porque o mundanismo hoje quer entrar nas igrejas dizendo: vamos fazer assim para se sentir mais à vontade, vamos apagar as luzes, vamos colocar uma fumacinha, vamos colocar um globo girando com luzes para ele se sentir mais adorável, para confortar. Mas evangelho nunca foi conforto, evangelho sempre foi confronto. Não é da maneira que eu quero, é da maneira que Ele manda. Aqui não é balada, senhores, aqui é igreja, é templo do Senhor. Aqui não é show, não é casa de show, nem clube. Aqui é onde a presença de Deus se manifesta. O culto não é para mim, o culto não é para os obreiros, o culto é para Ele, o culto é para Ele, seu glória a Deus é para Ele, a sua palavra é para Ele. Aqui não é casa de show, é templo do Espírito Santo. Aqui ninguém apaga as luzes, aqui ninguém coloca fumacinha. Aqui é como Ele manda, como Ele ordena, como Ele diz. As coisas novas que estão tentando contornar e conformar o evangelho não nos atingem, porque nós temos a palavra e o culto ainda é para Ele. Ele observa Deus Deus proverá para si o cordeiro. E aí ele chega no lugar que Deus disse. E o mais lindo do verso 9 é que diz: e eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque seu filho e o pôs no altar sobre a lenha. Em nenhum momento do verso 9 a Bíblia diz que Abraão explica.
Em nenhum momento do verso 9 a Bíblia diz que Abraão chega, agora é o momento final, meu filho, é o seguinte: Deus me pediu você, vou ter que sacrificar. Não é assim. O texto diz que ele prepara o altar, põe em ordem a lenha, porque para sacrificar a lenha precisa estar em ordem. Não é trazer lenha, mas vir de qualquer jeito. Para sacrificar a lenha precisa estar em ordem, mas eu não tenho tempo para falar disso. Ele prepara o altar, coloca a lenha em ordem e amarra o seu filho. Se nós observarmos, fazendo as contas básicas, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. E no capítulo posterior, que é o capítulo de número 23, fala sobre a morte de Sara, dizendo que ela morreu com 127 anos. Se nós fizermos uma conta rápida, lógica e básica de matemática, nós vamos observar que não era um menino, não era uma criancinha, mas Isaac tinha aproximadamente entre 36 a 37 anos, fazendo a conta pela idade de seus pais. Então ele resolveu se entregar, ele resolveu se dar, ele resolveu dar a sua vida. É uma pena que você ainda não entendeu, mas eu vou continuar. Ele resolveu dar a vida, ele resolveu se entregar, ele resolveu não morrer, porque ele já perguntou para o seu pai: aonde está o cordeiro? Ele disse que o pai disse que Deus iria prover. Bom, se o pai falou que Deus vai prover, não estou vendo o cordeiro, e ele já está preparando o altar, o cordeiro sou eu me entrego. Se ele está preparando o altar e não tem cordeiro, o cordeiro sou eu. Se não tem outro jeito, eu mesmo me entrego. E eu me lembro de alguém que estava no Getsemane orando, chorando, suando gotas de sangue, orando e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se o pai disse que é para ele morrer, então ele morre. Ele está dizendo: o meu pai disse que Deus proveria, e se o cordeiro não apareceu, eu sou o cordeiro, eu me entrego, eu entrego a minha vida. Foi a mesma coisa com Cristo. Por isso que o sacrifício aqui é considerado legítimo, porque Isaac também resolveu se entregar. Ele tinha a opção de correr, fugir, era muito mais novo. A mesma coisa a Cristo, mas não, por amor ele se entregou, por obediência ele se entregou. Isaac não morreu, mas Jesus morreu. Jesus se entregou, ele foi ao Calvário, foi crucificado. Mas diferente do que alguns dizem, falam por aí que ele não morreu, só desmaiou, coitados. Falam por aí que roubaram o corpo e espalharam a notícia que ele ressuscitou, tadinhos. Ele ressuscitou no terceiro dia, voltou e ficou com seus discípulos e foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus e está à destra de Deus. Mas não só isso, ele não apenas morreu, não apenas ressuscitou, não apenas foi assunto aos céus. Não vai demorar e a ordem vai ser dada, a trombeta vai tocar, ele desce nas alturas e a igreja vai se encontrar com ele. Não vai demorar, a ordem vai ser dada, ele vem das alturas se encontrar com a noiva, ele vai baixar e nós vamos subir. Ele já ressuscitou da destra do Pai, mas vem nos buscar. Eu não sei você, mas aqueles que anseiam o céu, abre a boca, pelo amor de Deus, porque ele está voltando, ele está voltando. Se você não quer, não precisa, se não anseia o céu, não precisa, mas todos aqueles que têm a esperança de subir, todos aqueles que têm a esperança da volta dele, que estão com o coração queimando, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu tenho uma notícia para te dar. O mundo está um caos, a crise está se instaurando, mas é ele anunciando, é o amigo do noivo dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Eu estou sentindo ele aqui. O noivo está entre nós. Ele resolve se entregar, até que o anjo chega e brada, chacoalha Abraão, e dizendo: não precisa fazer isso, sua oferta já foi aceita, porque a oferta, para ser aceita, precisa morrer no coração. Aquilo que nós vamos fazer para Deus no culto, no sacrifício, precisa estar morto no coração.
Não tem como ofertar um sacrifício, um culto, um holocausto a Deus com o coração pesado, não querendo fazer. Você pode dar o glória a Deus mais alto, aleluia, mais alto, mas se não for de coração, Deus não recebe. E às vezes o mais quietinho, com a mão no rosto, chorando e falando em língua estranha, está sendo ouvido nos céus, porque a oferta para ser recebida precisa morrer no coração. Isaac foi aceito como oferta, porque morreu no coração de Abraão. E então, eu já estou partindo para o final, já fechei na Bíblia. Ele observa, o anjo diz que a oferta já foi aceita. E aí ele olha para um arbusto e vê um carneiro. Ele vê um carneiro. Desde o início da história, está se perguntando e se pedindo um cordeiro. Mas ele olha e vê um carneiro. Por quê? Porque o normal de costume era sacrificar um cordeiro. Porém, no capítulo 12 e 13, Deus faz algumas promessas a Abraão, tanto da sua semente, da sua linhagem, que ele será pai de nações, quanto também de uma terra. Deus faz promessas de um lugar, Deus faz promessa de um ambiente para ele. Só que até então, a promessa de Deus é só de boca, é só falada. Quando ele resolve sacrificar aquilo que era mais precioso para ele, Deus entrega a terra. Como assim, pregador? Existia uma lei naquela cultura, como não tinha papel para se fazer um contrato, quando alguém fechava negócio e era uma posse, eram terras, se matava um carneiro ou um bezerro cevado. É por isso que na parábola do filho pródigo, o filho mais velho fica revoltado quando o pai mata um carneiro, porque o pai está dizendo: eu estou devolvendo a terra, eu estou devolvendo as posses, eu estou devolvendo aquilo que era seu. Então o carneiro aqui é símbolo de negócio fechado. Negócio está feito, o contrato está aqui, as escrituras estão aqui, está na sua mão. Até então ele tinha somente falado de boca, a promessa era apenas falada. Mas quando ele sacrifica aquilo que era mais precioso, quando ele demonstra: Senhor, não existe nada nessa terra que é mais precioso para mim do que a tua presença, do que comunhão contigo, do que ser teu amigo. Deus está dizendo: então tá, Abraão, a promessa que eu fiz de boca, eu estou selando agora. Não vai ser só um cordeiro, mas estou te dando um carneiro. Está aqui a chave da sua terra, está aqui a chave da sua promessa, está aqui o testamento, estou entregando na sua mão. Eu não sei se você entendeu, mas esta noite Deus está respondendo algumas orações de alguém que veio com o coração quebrantado, veio com o coração quebrado. As coisas estão difíceis e você está tendo que sacrificar algumas coisas, e por causa da tua obediência, do teu sacrifício, Deus está dizendo: estou entregando o que te prometi, estou colocando na tua mão o que te prometi. Aquilo que eu falei, você vem esperando, hoje você toma posse. Eu não sei se você vai crer, mas esta noite você está saindo, e eu estou falando debaixo do espírito de profecia, com posse daquilo que Deus te prometeu. Nesta noite você vai sair por aquela porta, não só com a promessa, mas com o cumprimento dela. Eu não sei se você crê, mas vão ter que te chamar, o telefone vai tocar, o que estava parado vai andar, porque esta noite, por causa do seu sacrifício, da lenha no altar, Deus está te entregando a promessa, Deus está entregando o que prometeu, Deus está assinando embaixo e está dizendo: agora é comigo, agora eu faço. Só você que crê, fica de pé adorando a Deus comigo. Aquilo que Ele te prometeu, podiam não acreditar, podiam se levantar contra você, podiam ter raiva e inveja de você, e muitas das vezes a raiva e a inveja não é nem de longe, Renan. Às vezes, em muitos casos, a raiva e a inveja é de dentro, porque você espera dos de longe, dos que você não conhece, mas às vezes são parentes que não querem que você conquiste, às vezes são parentes que não querem que você cresça, às vezes são alguém de dentro que não quer que você avance, querem até te ver bem, mas não melhor que eles, mas por causa do teu sacrifício, Deus está dizendo: não importa para mim, se sacrificou, eu estou
assinando embaixo. Se sacrificou, eu tô dando posse. Se não se sacrificou, já tá no teu nome. Se sacrificou, vai acontecer. E esta noite eu preciso orar e fazer aquilo que Deus me manda, mas eu não vou atrapalhar o seu sacrifício. Porque ainda tem gente queimando a lenha, eu não vou atrapalhar. Tem gente queimando lenha, está oferecendo sacrifício, Deus está entregando a posse. Tem gente queimando lenha, oferecendo sacrifício, Deus está assinando aí embaixo. Eu não vou atrapalhar a sua adoração, é individual, o culto é você quem faz. O Todo-Poderoso está entre nós. O Todo-Poderoso está no nosso meio. E eu preciso orar. Eu preciso orar. Mas antes, eu preciso fazer aqui 2 convites. Porque eu preciso ser obediente à voz que me chamou. E esta noite eu preciso perguntar. A primeira pergunta: se há alguém entre nós que ainda não é crente, ou que está afastado da igreja, mas que esta noite quer fazer uma aliança com Deus provedor, que quer entregar a sua vida para Ele, que quer mudar totalmente, porque eu não estou pregando para você uma placa, nós nem temos placa ali fora, não estou pregando para